Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. A carta aos Filipenses, ela tem um tema central, podemos até dizer tem uma doutrina central, uma doutrina primária, um ensinamento fundamental que Paulo quer transmitir aos filipenses, que é justamente a humildade que Cristo demonstrou. Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, ele não fez disso um direito seu, mas esvaziou-se desse privilégio para que pudesse nos servir. E estamos a falar não de qualquer pessoa, mas estamos a falar do próprio Deus. E é com base nesta ideia que Paulo, no capítulo 2, começa a desenvolver determinados assuntos, ensinamentos, exortações àqueles irmãos da cidade de Filipe. Dos versículos 1 a 4, Paulo apela a um espírito humilde e pede que os filipenses busquem a unidade, o amor e, no que for possível, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento e o interesse do outro. Como os irmãos devem imaginar, não é? Todos nós somos crescidos, isso exige não só muita paciência, mas um espírito de humildade genuíno. Depois dos versículos 5 a 11, Paulo estabelece, digamos assim, o texto central mesmo, em que ele disseca o ato de Jesus se esvaziar e tornar-se homem e fazer-se como nós. E neste texto Jesus mostra que ele coloca o bem-estar do seu povo acima do dele, ao ponto de morrer morte de cruz. E fica logo explícito o exemplo que nós devemos seguir. Não que nós tenhamos que morrer na cruz pelas pessoas, mas o princípio é: eu devo buscar o bem-estar dos que me são próximos antes do meu próprio bem-estar. E por fim, depois dos versículos 12 a 18, Paulo exorta a que nós trabalhemos na nossa salvação. Ou seja, nós somos salvos, muito bem, exige algo de nós, nós temos que nos esforçar. E ele próprio diz: façam isso para que o meu esforço, toda a vida que nós conhecemos de Paulo, façam isso para que o meu esforço não seja em vão. Eu estou-me aqui a esforçar para que vocês cresçam e sejam crentes maduros, crentes que experimentam a plenitude daquilo que Deus tem para vós. Eu estou-me aqui a esforçar, não me deixem mal. E vamos ver hoje, mas já aqui fica presente a ideia de que a alegria de Paulo não está centrada nele próprio, nem nas suas circunstâncias, porque Paulo está preso ao escrever isto, mas está no benefício dos filipenses. Ou seja, se os filipenses estão bem, Paulo está ok. Pronto, simples assim. E chegamos então ao texto de hoje. Eu vou ler outra vez, peço que os irmãos tenham paciência. Já lemos há pouco, mas vou ler outra vez para que possamos nos focar no que a palavra de Deus diz. Do versículo 19, Paulo escreveu: espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Oremos.
Senhor Deus, ajuda-nos a perceber o texto, ajuda-nos a aplicar aquilo que Tu ensinas através da Tua palavra nas nossas vidas, ajuda-nos a amar mais aqueles que nos são próximos, a saber honrá-los, a saber mortificar a nossa própria vontade em prol daqueles que nós amamos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Carta aos Filipenses. Esta igreja tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo. No capítulo 16 de Atos, os irmãos podem ler o episódio em que Paulo chega a esta cidade. É fácil nós percebermos, certamente Paulo tinha um carinho especial por esta igreja, porque foi ele que fundou. Ele conheceu aquelas pessoas, ele falou com elas, ele partilhou-lhes do Evangelho, e tão grande era o interesse que o apóstolo tinha nesta igreja que lhes escreveu uma carta. E essa carta chegou até nós. No momento em que Paulo escreve estas palavras, ele estava preso. E ele tinha um desejo muito grande de visitar estes irmãos, coisa que lhe era impossível. E ele queria estar com eles para se animar, ou seja, ele queria saber como é que eles estavam, para se animar, para ter uma espécie de regozijo dentro das circunstâncias em que ele se encontrava. Sendo impossibilidade de tal coisa, ele decide enviar Timóteo. E quem é Timóteo? Mais uma vez, no capítulo 16 de Atos, nós somos introduzidos a este jovem homem que era filho de uma mãe judia e pai grego. E desde cedo ele destacou-se dentro da sua comunidade e tinha bom testemunho dos seus irmãos de duas cidades, Listra e Derbe. E este jovem veio a ser um dos grandes companheiros de Paulo, se não o maior, nas suas viagens e nos seus trabalhos, e é também Timóteo que recebe as últimas palavras que nós temos registadas do apóstolo Paulo. A segunda carta a Timóteo é Paulo a escrever, dando as suas instruções finais. E nessa carta notamos um tom de despedida, um certo peso na alma de Paulo por saber que ele ia ser martirizado, ele sabia que estava a chegar ao fim, mas também encontramos uma esperança de que vemos no tom de Paulo a esperança de que, ok, eu fiz o que eu tinha a fazer. Deus trouxe-me até aqui, vai-me levar em segurança para onde eu realmente pertenço. Como veem, a decisão de enviar Timóteo não é aleatória. Não é só mais um que estava ali com Paulo. Já vimos que Timóteo destacou-se entre os seus irmãos em Listra e Derbe, mas Paulo volta aqui a dizer que Timóteo destacou-se porque ele não buscava os seus próprios interesses. E há um contraste entre Timóteo e os outros, que nós vemos aqui no versículo 20 e 21. Todos buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Quem são estes outros? O texto não é totalmente claro, mas provavelmente Paulo está a referir-se a pessoas que pregavam o nome de Jesus para o seu próprio interesse, talvez monetário, não sabemos bem, mas também para instigar revoltas contra o apóstolo Paulo. Nos versículos 3 e 4 do capítulo 2, nós lemos, nos versículos 15 e 17 do primeiro capítulo desta carta, nós lemos: alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Estes são os outros. Pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeiras. E vejam bem, Timóteo, ele não busca os seus próprios interesses, busca os de Cristo, busca os vossos interesses, e vejam estes, que pregam por inveja, por porfia, por discórdia. E o caráter destas duas pessoas é totalmente oposto. Timóteo exemplifica o que Paulo escreve nos versículos 3 e 4 deste capítulo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E vejam, a maneira como Paulo escreve de Timóteo é motivo para Timóteo ficar assim, talvez vaidoso, ou tipo, ok, boa, vou fazer aqui um bom trabalho. Mas o caráter que é descrito, ele mostra que não é isso que acontece. Inclusive, para os irmãos verem a intensidade que Timóteo tinha para com estas pessoas,
No versículo 20, nós lemos: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. A palavra que Paulo usa é a mesma que Jesus usa quando ele diz: não andeis ansiosos. E mais à frente, no capítulo 4 desta carta, Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas aqui a falar de Timóteo, ele diz: Timóteo, anda ansioso por vocês. Agora, nós sabemos que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Ao mesmo tempo, fica aqui a ideia de que há uma ansiedade boa. Okay? E não é hoje que vamos destrinchar isto, mas o que eu diria que podemos concluir já e hoje é que se é para andarmos ansiosos ou preocupados, que seja para o bem dos outros. É muito melhor nós ficarmos preocupados com as coisas que afligem aqueles que nós amamos, aqueles que nos são próximos, do que com as nossas próprias coisas. E se houve alguém que manifestou isso de uma maneira perfeita, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, perante todo o sofrimento que lhe estava proposto, ele preocupou-se mais com o seu povo do que a si próprio. Isto não é fácil. Este tipo de, vamos chamar, ansiedade, este tipo de cuidado para com o outro, ele exige amor, okay? Ele exige sacrifício e ele exige mortificarmos, exige que nós nos matemos um pouco todos os dias. Exige darmos cada vez menos valor a nós próprios e mais aos outros. E pronto, nós sabemos, não é fácil, não é agradável, vai contra o nosso orgulho, mas é por isso que Timóteo é elogiado. Inclusive, Paulo diz que Timóteo é um homem de caráter provado. E vezes e vezes, sem conta, ele sacrificou-se pelo seu próximo. E só para os irmãos terem noção do sacrifício deste jovem, já adulto, Timóteo foi circuncidado para que fosse aceite entre os judeus. É preciso bastante amor para com o próximo. Por não buscar a sua própria honra, por não buscar o seu próprio interesse, Timóteo foi honrado e foi alvo do interesse daqueles que o amam. E vejam, a maneira como Timóteo é descrita, é certo que nós estamos aqui a falar das palavras do apóstolo Paulo, foi Paulo quem escreveu a carta, mas isto é a palavra de Deus. Então Deus está aqui a dizer: Timóteo é um homem de caráter provado. Vejam como ele se destaca dos outros. E esta honra que ele tem é dele de facto. E isto ensina-nos também que não é mau nós termos este tipo de honra. Há um certo puritanismo que exige uma humildade irritante, uma humildade flácida, ok? Que diz: ai, coitadinho de mim, eu sou um pobrezinho, menino Jesus, ajuda-me. Porque isto não é humildade. Humildade é como Paulo e como Timóteo fazem, que é, sabem o que são, estão dispostos a cumprir o seu papel, o papel que Deus lhes deu, fazem sem reclamar e têm prazer nisso. Isto é ser humilde. Eles sabem o que têm que fazer e fazem sem reclamar. Sem inveja, sem buscar o interesse próprio. E aqui coloca-se o desafio, não é? Nós temos que pensar até que ponto nós temos buscado o interesse dos nossos irmãos, o interesse das pessoas que nos rodeiam. É claro que este tipo de fala facilmente é corrompido, é distorcido, para exigir de nós que não façamos nada por nós próprios. Okay? Não é isso. Estamos aqui a falar do princípio de que eu, como indivíduo, como filho de Deus, eu tenho o dever de buscar o bem do meu próximo. Okay? Nós temos o dever de buscar o bem dos que estamos aqui. E claro, o desafio é procurem as situações, procurem falar com as pessoas, procurem saber como é que os irmãos as podem ajudar. E certamente, se formos começar a falar, vamos descobrir que, ok, de facto as pessoas precisam de ajuda. Nem toda a gente está bem como nós achamos que estamos, ou como achamos que elas estão. E não há mal nenhum nós perguntarmos às pessoas e procurar: olha, como é que eu te posso ajudar? Estás doente? Estás triste? Estás aflito? Procurem fazer isso. E façam no espírito de Timóteo, que é buscando o interesse dos outros.
E o que vai acontecer, e isto é natural, as pessoas vão fazer isso com vocês. Vivendo desta maneira, o nosso caráter vai sendo provado. E o que isto faz é, o nosso caráter vai crescendo, vai se modificando, vai se transformando cada vez mais àquele de Jesus. Então fica aqui a primeira ideia. O caráter com o qual nós fazemos as coisas. Nós devemos buscar este tipo de caráter neste tipo de atitudes. E não só Timóteo é enviado, mas também Epafrodito. E quem era Epafrodito? Não sabemos bem, mas sabemos que Epafrodito foi um companheiro de Paulo nas suas lutas, nas suas viagens também, e talvez tenha sido ele que levou esta carta aos filipenses. A maneira como Paulo fala dele até dá a entender que se calhar ele era membro ali da igreja de Filipos. Ele conhecia intimamente aqueles irmãos. E o que aconteceu com Epafrodito, como vemos, ele ficou doente. E ficou muito doente, quase morreu, pela sua obra, pelo trabalho que ele estava a fazer com o apóstolo Paulo. Não sabemos o que é que foi, okay? Não sabemos o tipo de doença, não sabemos como é que ele ficou doente. Sabemos que a situação foi muito grave, okay? E sabemos também que ele estava disposto a morrer pelo que ele estava a fazer. Okay? Ele não foi um mártir, como aconteceu com muita gente, mas ele estava disposto a ser um. Isso já conta alguma coisa. No meio desta situação muito difícil de Epafrodito, vejam, isto é quase conversa de maluquinhos, ele estava quase a morrer, mas a preocupação dele era os filipenses ficarem tristes porque ele estava quase a morrer. Ou seja, ele ficou triste porque os outros estavam tristes por ele. Paulo, ao mencionar Epafrodito e a decidir enviá-lo, ele está a demonstrar, mais uma vez, o caráter altruísta que nós devemos ter. A ideia é, olha, eu vou enviar Epafrodito, que vocês amam muito, que vocês gostam muito, para que vocês fiquem contentes. Ele vai ficar contente, porque vai estar com vocês e porque sabe que vocês já não vão estar aflitos por ele. E eu vou ficar contente também, porque toda a gente ficou contente. Isto é esquisito, de facto, mas é um pouco a lógica de que Paulo quer ensinar. E vejam, mais uma vez, o contraste com aqueles outros que Paulo menciona. Paulo não demonstra aqui nenhum pingo de inveja, de interesse próprio, de ganância. Inclusive, Paulo está numa situação muito mais precária do que os filipenses. Vai perder um companheiro que talvez servisse de consolo, de companhia, de amizade, mas ele não vai ficar triste por isso. Inclusive, ele vai ficar alegre. Nós devemos, de facto, buscar este tipo de loucura. É o tipo de loucura que nós devemos procurar implementar nas nossas vidas. Ficar alegres porque os nossos irmãos, as pessoas que nós amamos, estão alegres. Nós devemos buscar isto, cultivar esta atitude. Porque isto é cultivado. Isto não é só uma coisa natural, isto é uma coisa que nós conseguimos treinar, esforçar para obter. Assim como Timóteo, Epafrodito não é mais um. Epafrodito foi alguém que se destacou também por tudo o que fez pela obra de Cristo. E Paulo diz que homens como esse, como Epafrodito, eles devem ser honrados. E esta palavra honra, ela é um bocadinho esquisita para os nossos ouvidos modernos, okay? De 2024. Nós associamos muito honra à época medieval, aos reis e essas coisas, mas existe honra ainda. Existe. E uma coisa importante é, por mais que nós estamos num tempo em que somos todos iguais e somos todos bonitos, há pessoas melhores que nós. E digo isto no sentido em que há pessoas que fazem coisas melhores do que nós. E é ótimo, isso é bom. Isso é muito bom. E nós devemos honrar essas pessoas. Nós devemos honrar o esforço, por exemplo, que os pastores fazem por conseguirem dar um sermão todas as semanas. Isso é louvável. Nós devemos honrar aqueles que, dia após dia, estão dispostos a sair de casa e ir ajudar-nos, estão dispostos a serem generosos connosco. Tudo isto não porque tenham propriamente uma grande paixão por nós, mas porque sabem que é isso que Deus quer deles. Estas pessoas que estão dispostas a dar a sua vida em amor a Cristo para o nosso benefício,
elas devem ser honradas. Quando Paulo escreve isto, ele está a dizer indiretamente que nós não devemos honrar vou usar uma palavra um pouco forte, os banais. Nós devemos honrar os que se esforçam, os que se destacam. O que isto acaba por criar depois é mais uma vez, é uma cultura de que quem mais se dá, quem mais busca o interesse do próximo, acaba por receber mais. As palavras de Jesus, a quem muito se lhe dá, muito lhe será dado. E claro, mais uma vez, estas palavras podem ser deturpadas facilmente. Então vou fazer as coisas porque eu vou receber mais. Isso aí já não é Epafrodito, isso é Satanás. Porque, vejam, não é só uma questão de atitude, mas de afeto e de mentalidade. É por Epafrodito e Timóteo terem os outros acima deles próprios que eles conseguem fazer isto. Não é o contrário. Eles fazem estas coisas não para obter a glória, que é deles, que eles obtiveram, mas porque eles querem ver o bem-estar dos outros. Eles querem ver os seus irmãos gloriosos, santos e bem de vida, digamos assim, bem. E seria bom que todas as igrejas tivessem muitos Timóteos e muitos Epafroditos e muitos Paulos e muitos discípulos, não é? Claro. E nós não temos pessoas assim mencionadas desta maneira. Mas nós temos Jesus. Nós não temos estas pessoas, mas temos Jesus. E podemos espelhar-nos no seu exemplo. E só para exemplificar isto, o próprio Jesus dava mais honra a uns discípulos do que outros, por exemplo. Porque eles também se destacavam. Então nós temos que aprender a fazer estas coisas. Nós devemos ter o caráter de Timóteo, devemos ter o afeto que Epafrodito tinha também pelos outros. Para concluir, o nosso Deus preocupa-se genuinamente connosco. E isso demonstra-se através da palavra que ele revela ao seu povo, das palavras que os apóstolos de Cristo enviaram para as diversas igrejas. Hoje estamos na de Filipenses. Nelas nós encontramos o caráter que Deus quer que nós tenhamos e os afetos que Deus deseja que nós cultivemos. E estas coisas nem sempre, eu diria quase sempre, ou quase nunca, virão facilmente, não vai ser de um dia para o outro, mas devemos cultivá-las. O que é que nós devemos tirar daqui? É simples. O texto hoje é muito simples. Os irmãos viram. É simples de entender. Procurem o bem dos vossos irmãos. Invistam na vida deles. Deem-se. Sacrifiquem-se e deem-se para essas pessoas. Há aqui muitas maneiras na nossa igreja em que isso é feito. Os maridos amam as suas esposas e querem vê-las bem. As esposas amam os seus maridos e querem vê-los bem. Os pais, eu não sou pai, mas há aqui muitos pais, certamente vocês ficam, de certa maneira, ficam mais felizes com os vossos filhos felizes do que fossem só vocês sozinhos. Eu pelo menos vivi isso com os meus pais. Eu espero que os irmãos tenham vivido algo semelhante, ok? Se não viveram, pelo menos Deus nosso Pai tem esse sentimento por vocês. Os pais amam os filhos e têm alegria neles. E depois uma coisa muito bonita que acontece é os vossos filhos honram-vos. Pelo menos deviam, não é? Deus exige isso. Pais, amem os vossos filhos. Filhos, honrem os vossos pais. Ou seja, na velhice, vocês vão ter quem cuide de vós. E é claro que isto, dentro da maior parte das famílias, isto é fácil, não é? É algo que acontece naturalmente, pelos afetos naturais. Mas isso vem da natureza que Deus nos deu. E é isso que nós devemos buscar. Procurem o bem-estar da vossa família alargada, das pessoas da igreja. Procurem saber como é que está alguém que vocês notaram que está triste, alguém que vocês notaram que está muito alegre. Esta pessoa aqui, o que aconteceu? Hein? Eu quero saber. E vão expandindo. E um princípio importante a aplicar é foquem-se no vosso meio. É que tudo o que foi dito aqui, nós não vamos conseguir fazer com pessoas que estão na Austrália. É muito bonito, está lá longe, as pessoas sofrem lá também, sofrem longe, mas nós não podemos fazer nada por elas. O princípio é começar aqui, nas nossas famílias, na nossa igreja,
nos nossos vizinhos, nos nossos pais, nas nossas comunidades. Busquem o bem-estar das pessoas. No nome de Cristo, não é? No nome de Cristo, que é o que Paulo ensina.